Muito bom, estamos ao vivo no Insta e no Face. Legal. Vamos ver, acho que agora você vai aparecer aqui. Não? Pois é. Se aparecer um aí sou eu. Olha, você e a Branca. Ah, é? Querida Branca, a Letícia. Oi, Branca, a Letícia. Eu imaginei, eu falei assim, a Letícia vai conseguir primeiro que eu. A Branca foi a segunda. Ó, Sônia, só gente querida, né? É, ó. Sônia Frederico, Letícia dando boa noite, a Branca escrevendo boa noite. Pessoal, vamos chegando. Então tem Insta também. Ó, a Lúcia Keiko também por aqui, dando boa noite pra gente. A Thelma da Lila. Oi, prima. Alô, tá por aqui. Boa noite, Cunha. Deixa eu ver quem mais. No Insta tem a Daniele, o Roger, lá de Curitiba. Legal, pessoal. O Insta é uma novidade pra gente, né? Nós estamos começando agora a transmitir pelo Insta. A maior parte realmente assiste pelo Face. Mas a gente vai continuar transmitindo pelo Insta também, né? Olha aqui, o seu Antônio de Menezes. Oi, seu Antônio, lá de Paranavaí. Também dando boa noite pra gente. A Natália Querida Gomes Natália. também tá por aqui, dando boa noite, casal maravilhoso. Olha. Maravilhoso são vocês, né, gente? Vamos Abraço, falar a verdade, Natália. né? A Natália é muito querida. Ó, a Jana Nunes também Oi, tá por aqui, Jana, dando boa noite abraço. pra gente, mandando carinhas cheias de corações. Que legal, obrigado. A Masumi Tanaka Boa noite, também Masumi. por aqui. Que legal, o pessoal tá chegando. Nossa, que legal, gente, que legal. Ó, a Catarina Miyuki, Catarina, dando boa noite abraço. pra gente também. Ó, a Bárbara, a Bá tá assistindo pelo Insta, minha sobrinha. Nossa querida. sobrinha linda. Olha lá, o meu cunhado querido Elton tá assistindo. Aê, Abraço, Elton, ficou com medo de ter pesadelos? Legal. Deixa eu ver aqui, ó, a Jane Zanata, boa noite pra vocês, tudo bem? Tentei ir no Insta e não encontrei, ó, tem que ir lá em cima naquelas bolinhas, né? Normalmente aparece onde que dá pra ver os stories, né? Quem tá ao vivo aparece por lá também, tá? É uma dica. Olha a Rose e o Cláudio por aqui, dando boa noite pra gente, boa noite pra vocês. A Graziele tá assistindo, abraço, Grazi. Deixa eu ver, ó, o Adão, né, o Fer e a Mila já estão por aqui, o José Uana também. Ô, meu amigo Ana. A Jaqueline, ó, eu vi um vídeo da Jaqueline essa semana e ela disse Jaqueline Negrete. E a gente sempre fala Negrete. Entendi. Então, perdão aí, viu, Jaqueline, se nós falamos aí o seu sobrenome errado, só uma questão de tonificar. Ó, a Daniele Barzon tá por aqui dando boa noite pra gente. E ela disse que o Face é mais legal, por isso que ela veio pra cá. Legal, O importante é vocês se sentirem à vontade, gente, em aí. qualquer uma das redes, né? Ó, a Irene Galina por aqui. Nossa, querida. quanta gente, que gostoso! Ione Guidini dizendo, cheguei! Abraço, que legal. O Aguinaldo Guerra. Isso, ó. A Fátima Ortiz também. Deixa eu ver, Graziele Marchiori. Graziele, a minha sobrinha Bárbara, linda, maravilhosa. Estamos com saudade de você também. Ai, que linda! Oi, tia, saudades. Parece que eu tô ouvindo a vozinha dela. Que gostoso. A Marley Marchiori por aqui. Deixa eu ver quem mais que deu boa noite pra gente. Eu acabei não vendo aqui. Peraí, deixa eu ver. Ó. A Neuza Balduino dando boa noite pra gente também. Abraço. Que legal! Muito bom, gente. Muito bom. Legal. Então, acho que nós já vamos começar, né? Sim, podemos. Então, dando continuidade ao nosso projeto, projeto SEDE, S de sono, E de Exercício físico, D de dieta e o outro E de estresse, são os pilares básicos aí para uma boa saúde cerebral. E nós estamos só no S ainda. Então, nós já fizemos algumas lives aí, né, de sono, de patologias do sono, de insônia. E hoje a gente vai falar sobre os roncos. Ronco é algo muito comum e de interesse aí para todos, né?
Aí depois dessa live, a próxima, nós vamos fazer sobre síndrome das pernas inquietas. Então a gente vai explorando o assunto sono de forma mais aprofundada, né? Para vocês terem um conhecimento... tocando aqui, deixa eu... para vocês terem um conhecimento aprofundado sobre cada fator desses, né? Bom, então em relação a ronco, né? Ronco é algo importante, porque muitas vezes o ronco não tem nenhuma implicação para a saúde, mas às vezes tem, né? E às vezes implicações gravíssimas, com morbidade importante, e às vezes até com aumento do risco de mortalidade, tá? Então, por isso é muito importante a gente falar sobre ronco para vocês saberem quando vocês devem se preocupar com o ronco, né? Em termos de prevalência, é importante salientar que o ronco realmente ele é muito frequente, principalmente após os 50 anos de idade. Mas o ronco pode aparecer com qualquer idade. Mas alguns estudos mostram que a prevalência de ronco chega a 57% nos homens e a 40% das mulheres. Então vocês vejam que é algo muito frequente, né? E o que é o ronco? O ronco é um ruído provocado pelo estreitamento nas vias respiratórias superiores durante o sono, né? Então, quando a gente dorme, naturalmente a gente faz um relaxamento da musculatura faríngea e a língua ela cai para trás, né, na faringe. E quando a gente dorme, principalmente de barriga para cima, então esse ar ele passa com muita dificuldade, ele passa por um caminho muito estreito e ele acaba produzindo então vibrações na parede da faringe, e produzindo, então, aquele ronco, aquele barulho típico do ronco, né? O ronco, ele pode ser normal? Essa é uma pergunta bastante interessante, eu já ouvi no consultório algumas vezes. Bom, tem o ronco chamado de ronco primário, que é um ronco muito, muito leve, é um barulho relativamente baixo, não incomoda muito quem está do lado, e o indivíduo acorda no outro dia bem, ele acorda descansado, ele acorda animado, ele acorda disposto. Então isso significa que esse ronco está sendo leve, consequentemente não é um ronco que exija cuidados maiores, né? Exceto os cuidados que eu vou falar no final, que são medidas gerais, tá? Agora, o ronco, quando ele é acompanhado por um dia ruim, então o indivíduo ronca e no dia seguinte ele já acorda ali com dor de cabeça, ele se sente cansado, se sente irritado, memória ruim, dificuldade de concentração, então o sono não foi adequado. Então aquele ronco que ele teve na noite anterior deve estar relacionado a alguma patologia que pode interferir inclusive na arquitetura de sono. Então, aí é hora, sim, de procurar um especialista para investigar a causa do ronco. As causas são várias, tá? E eu vou falar de algumas agora. Meu amor, antes de eu falar, mais uns boa noites. Claro! Boa noite para Aguinaldo Guerra, que está assistindo aqui a nossa live. E olha só que legal, a Irene Galina, lá de Najá, ela diz que está assistindo a live e está fazendo caminhada, né? Legal. Que ela vai até a chácara da mãe dela, ela vai pegar umas mangas, uma sacola de alface, daí ela volta. Que maravilha, gente, isso é uma delícia. Eu fico pensando naquelas mangas rosas que tem lá, que eu adoro. Sim. Enchendo aquela sacolada. Irene, tô pensando em passear. E você lembra o que a gente fazia até recentemente? Não pode falar? Irene, eu vou falar para você. Eu e a Érica, a gente se especializou em roubar manga. A gente chega em Inajá, a gente pega umas bikes e a gente some para os sítios. Inclusive, a última vez que a gente roubou manga foi do seu Otacílio, o finado seu Otacílio querido, um amigo muito querido, que pena, faleceu recentemente. Mas nós pulamos a cerca, corremos de uns bichos bravos, lá de uns bois, subimos
E fomos pegar manga. Tem coisa que a gente não cresce, meu amor. Mas é uma delícia isso, né? Pois é, mas eu me lembrei dessa história. Mas você, né, foi lá e contou, né? Eu contei. A gente tá entre amigos, não tem problema, né? Quem nunca, né, gente? Mas logo, logo a gente vai estar indo já fazendo isso de novo, viu? Então a gente já tá avisando, né? Qual vai ser o nosso método, tá? Qualquer coisa a gente fala se avisamos pela live, né? Ó, a Sueli Tioco tá por aqui também. Sueli. A Rosânia Moreira, o Marcelo Higino lá de Colorado Marcelo, querida. também. A Mariane Cristina Borges, Mariane, né? querida. Deixa eu ver aqui, ó. A Jaqueline já tá aqui com uma perguntinha que eu já vou ler para ver do que se trata, tá bom, Jaque? A Daniele Barzon também, pessoal, aqui não somos só nós que estamos contando fofoca, não, viu? Vocês contam o segredo tá de vocês. Ronco? Ixi, já ouvi alguma coisa. Meu marido. E assim vai, ó. A Ângela Vicentim tá por aqui também com a gente, a Sônia Frederico, também dizendo aqui. Nossa, aqui ó, vai ser meio complicado, hein? Pelo Face aqui entra umas janelas me atrapalhando, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito, né? A Mariane tá dizendo que essa live vai ser muito boa pra ela, né? E a Sônia tá dizendo que ninguém gosta de dormir com ela porque o ronco dela é insuportável dessa live. Né? Pra você, viu, Sônia? Inclusive, isso é causa, às vezes, de dificuldade de relacionamento marido e mulher, né? Às vezes o que não ronca, ele fica acordado a noite toda, passa a ter uma insônia pelo ronco do companheiro ou da companheira. Ó, a Jaqueline, na verdade, ela tá fazendo piadinha, que doutor, o ronco prejudica a saúde de quem dorme ao lado? Pode infartar de raiva? Então, é por aí. Pior que pode, né? Pode, a pessoa não dorme. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente, ó, a Damares. Oi, Damares. Boa noite, Damares. Deixa eu ver, ó, eu pessoal, conheço duas pessoas que não acreditam que roncam, a Jana Nunes. Eu tô falando, essa vai ser a live do ronco e da fofoca, né? Fofoca, é isso aí. Deixa eu ver quem mais, a Inês Nunes, minha amiga querida Inês, que inclusive fez aniversário esses dias, então fica aqui na live, né, as nossas felicitações aí pelo novo ciclo, tá, Inês? Deixa eu ver, a Marina Fante também tá com a gente. Marina, mãe da Andréia. Da Andréia, né? Lá do Japão. Que legal, um abraço, né, gente? Marina. E a Isa, lá de Curitiba, também tá aqui com a gente. Ângela Romanin. Boa noite, ela tá falando, faz uma live sobre enxaqueca. Olha, nós temos várias lives sobre enxaqueca, inclusive lá no canal do YouTube, viu, gente? Pode recorrer lá, que eu acho que a gente deve ter o quê, meu amor? Umas 3 lives mais ou menos, no nosso canal no YouTube, Dr. Milton CR Medeiros. E lá vocês vão achar lives sobre dor de cabeça. Nessas lives a gente discute sobre enxaqueca. A Irene tá dizendo, acho que até flagrei vocês. É possível, é possível. Ó, Fátima Ortiz por aqui, Fátima, a Marlene Costa, a Sebastiana Naese, a Helena Grisio lá de Najá também. Nossa, muita gente aqui, meu amor, muita gente. Ó, já tem perguntinhas. Vai anotando. Eu vou anotar aqui. Ó, gente, continuamos apoiando o projeto Amigos do Bicho, projeto maravilhoso, mas agora nós temos uma canequinha também, olha só. O projeto Sede. Ficou bonitinha, né, gente? Ficou bonitinha. Olha só. Tem os nossos bonequinhos, os endereços aqui. Ficou bem bacana, né? Mesmo. Muito feita legal. Com muito carinho. Sim. Mas é isso aí. Legal, né? Saúde, então, né? Tintim. Então é isso. Ó, o Elton tá reclamando que não tá saindo som de novo no Insta. No Insta? Meu amor. É o mesmo problema da outra vez. Toca o telefone. Deixa eu ver, ó. E tá... Que desculpa aí, gente, mas... É aquela coisa, né, gente, do celular novo que alguém não me deu ainda, só... Elton, tá ouvindo ou não está saindo o som ainda? Estamos esperando. Elton. Você viu, alguém ligou e aí já foi suficiente para interromper, a outra vez né? foi assim também. É verdade. Aí, pessoal. Não está saindo o som, A Damares também está dizendo que Então vamos aqui, vamos fazer novamente aqui. Vamos encerrar, descartar.
Vamos lá, gente, vamos de novo. A gente está aprendendo aqui, tá? Maravilha. Bom, então tá. Então vamos dar continuidade. Então, quais são as causas de ronco? Então tem esse ronco primário, que é aquele ronco leve, né, que é quando você está com a barriga para cima, aí você vira de lado, já para de roncar. Então esse ronco aí é o ronco primário, e se você se sente bem durante o dia, né, se você teve realmente um sono reparador, maravilha. Esse ronco aí, se não tiver atrapalhando o seu companheiro, sua companheira, tudo bem, né? Bom, existem algumas causas de ronco, então, que seriam aí causas secundárias. É muito comum as pessoas terem roncos por distúrbios otorrinolaringológicos. Então, o ar, quando a gente dorme, ele passa pelas vias respiratórias, né? E se tiver qualquer alteração estrutural nessas vias, pode estreitar, então, o canal para passagem do ar, e isso vai produzir barulho, vai produzir o ronco. Então, às vezes, o indivíduo tem ronco por causa de um desvio de septo significativo, né? Um desvio de septo nasal. Às vezes por adenoides muito crescidas, às vezes por amígdalas muito grandes, às vezes por úvula redundante, que é a úvula grande. A úvula é aquela campainha, né, que fica lá no final da faringe. Às vezes a úvula é muito grande, então ela dificulta a passagem do ar quando nós estamos, então, dormindo. Então, essas causas, elas são de vias aéreas altas, e aí o otorrino vai dar um jeito, né? O indivíduo que tem rinite, ele pode roncar bastante. Então, o indivíduo que tem rinite, né, ele vai dormir num quarto que é pouco arejado, né, não bateu o sol ali durante o dia, um quarto que tem fungos, que tem ácaros, né, porque ali é um ambiente úmido, ele vai dormir, ele ronca um monte. Por quê? Porque essa rinite, ela faz com que haja uma inflamação nas vias aéreas e uma obstrução à passagem de ar. Tá? Então, a rinite é uma causa também importante de ronco. Às vezes o queixo retraído, né? Algumas pessoas têm queixo mais retraído, e isso também dificulta a passagem de ar quando está dormindo. E existem fatores de risco que aumentam a chance da gente roncar. Tá? Então, quais são os fatores de risco? O mais importante é a obesidade. Então, quando nós estamos com excesso de peso, a gente tem um aumento da gordura na base da língua e na faringe. Então, quando a gente deita e dorme, essa gordura, ela vai ocupar muito espaço e vai dificultar a passagem de ar. Então, obesidade é um fator de risco importantíssimo para os roncos. Ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente à noite. Então, o álcool, ele aprofunda o sono na primeira metade da noite. E esse aprofundamento de sono tem a ver com relaxamento maior também da musculatura faríngea. Então, fica mais fácil para a língua colapsar, para a língua cair no assoalho faríngeo, e aí a pessoa vai roncar muito mais. Tem alguns remédios para dormir que aumentam os roncos, principalmente os benzodiazepínicos. Eu já tive casos assim no consultório, ronco excessivo, até com uma apneia obstrutiva do sono. E quando a gente tira esse benzodiazepínico, esse faixa preta, a pessoa para de roncar ou diminui muito os roncos. Excessos alimentares antes de dormir. Então, se você tem uma refeição copiosa, de difícil digestão, perto do horário de dormir, a sua chance de roncar é muito maior. E não é só roncos, né? Na verdade, esse alimento de difícil digestão antes de dormir, ele vai alterar toda a arquitetura do seu sono. Não vai ser um sono reparador. No dia seguinte você vai acordar cansado. Então é muito importante que no jantar a gente coma comidas realmente leves, de fácil digestão,
e que tem aquele intervalo de cerca de 3 horas entre o término da refeição e o horário de ir dormir. Esse intervalo ele é importante. Outro fator de risco para ronco é refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, na verdade, é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Então, existe um esfíncter que liga o esôfago ao estômago, que é a cárdia, e algumas pessoas têm um enfraquecimento desse cárdia e vai voltando substância do estômago para o esôfago. Então, aquilo que vem do estômago é muito ácido. Então, chega na mucosa do esôfago e chega até a faringe. Isso pode ser causa de ronco. Isso pode ser causa de insônia. Isso pode ser causa, inclusive, de sonolência excessiva diurna. Às vezes o indivíduo não consegue dormir bem à noite pelo problema do refluxo gastroesofágico. Então, o refluxo gastroesofágico é uma possibilidade também como fator de risco para roncos. E um dos fundamentais, um dos principais fatores de risco, eu acho que depois da obesidade esse é o mais importante, é o tabagismo, é o cigarro. Porque o cigarro, o que ele faz? Ele inflama a mucosa das vias aéreas superiores. Então, o cigarro ele tem uma ação de reduzir a função das células ciliadas. As células da mucosa respiratória têm cílios, têm como se fossem umas perninhas nas células que vão jogando as impurezas, os restos bacterianos, os restos inflamatórios para fora. O tabagista ele perde essa capacidade, então ele vai acumulando essas impurezas no sistema respiratório. E isso vai fazer o quê? Uma redução do espaço para o ar passar quando dorme. Então, o tabagismo é um fator de risco muito importante para o ronco. Tá certo? E uma coisa interessante também é o seguinte, existe a classificação do ronco também pela intensidade do som. O ronco ele pode ser leve, pode ser baixo e nem incomodar quem está ao lado. Mas às vezes ele é muito intenso e às vezes ele é tão intenso a ponto de ser ouvido fora do quarto. Então, eu já fiz plantão, eu tinha um professor no HU que ele era assim, ele tinha que dormir separado de todo mundo, porque quando a gente ia fazer o plantão e ele dormia ali por perto, ninguém conseguia dormir. Então ele tinha um ronco extremamente alto. Esse professor depois investigou, ele tinha uma apneia obstrutiva do sono. Quando o ronco é muito alto, ele sempre tem que ser investigado, porque ele vai estar relacionado a alguma patologia que deve ser tratada, tá certo? Meu amor, mais uns boa noites. Meu amor, sim, a Fátima Costa dando boa noite pra gente, a Margarete Malafaia dando boa noite pra gente, também pra todo mundo que tá assistindo a live, olha que bonitinha. Legal, lindo, né? A Ângela, né, Vicentinha aqui com pergunta, já tá anotado, tá, Ângela? Ó, minha mãe apareceu por aqui também. Dica. Oi, Legal. Mãe. O Eleutério também tá por aqui, o Emura. Na verdade é o Yukio, né? O Yukio, querido né? Yukio. Isso. Ele é o gênio das bikes. Quando a nossa bike tá quebrada, é o Yukio que resolve. Exatamente. Falando nisso, minha bike tá precisando de fazer uma visita, hein? Logo a gente aparece aí. Aqui. Ó, deixa eu ver aqui quem mais. A Lilian Cristina Plastina também tá por aqui com a gente. Um monte de gente assim, sabe, dedando, falando, meu marido ronca, meus irmãos, não sei o que, tem várias histórias muito boas sim, aqui, viu, meu sim. amor? A Oraide Merino, Sim, querida por Oraide. aqui, ó. O pessoal tá falando das camisas ali atrás, o pessoal tá falando da camisa do tricolor, do tricolor. Na verdade, ó, Apucarana, são né? 3 camisas que marcaram minha vida como jogador. A gente tem ali a mais importante, que é a do Juventus, Clube Atlético do Juventus de São Paulo, onde eu joguei bastante tempo. Essa tricolor aí não é do São Paulo, não, gente. Ela é do Apucarana, um time que eu joguei, que eu disputei alguns campeonatos paranaenses. E a do meio é uma camisa comemorativa de 1000 gols que eu fiz jogando nos campeonatos regionais aqui de Apucarana, gols registrados. E aí há mais ou menos 1 ano e meio, né, meu amor?
Na verdade, quando eles fizeram as contas, nós fizemos, eu tinha 994. Eu já estava parando de jogar futebol. Eu falei, não, vou jogar, fazer esses 6 gols. E aí eu fiz. Aí teve uma festa, meus queridos amigos me homenagearam, então eu botei a camisa ali. Camisa do Aí a Branca tá dizendo assim, tem que pôr a do Corinthians, mas ele não jogou no Corinthians, Branca, não deu tempo. É só onde eu joguei. É isso aí. Aqui tem bastante gente assistindo. Ó, Maria Helena tá assistindo, Maria Helena Betasa, mulher maravilhosa, exemplo de vida. A Patrícia também, ó. Patrícia, é que aqui de longe. Bom, eu de perto parece que eu tô enxergando de longe. A Patrícia Nobu. Não dá pra. É difícil ver. ver. Mas, gente, muito obrigado, tá? Por assistirem por aí. Se tiverem alguma pergunta, façam e a gente vai tentando. Nós já temos aqui algumas questões. Sim, mas eu tô falando no Insta, né? Ah, sim. No Insta, aí se fizer eu tento pegar ali. Meu amor, tem um comentário aqui do Marcelo que eu tô doida pra fazer. Pode fazer. O Marcelo disse assim, né, que uma vez ele foi pescar com 2 irmãos dele, né? E aí eles dividiram o mesmo quarto. Aí ele disse que parecia que ele tava no Globo da Morte, assim, de tanto que os irmãos roncavam. Isso é um problema, aí né? ele escreve que misericórdia. Então, uma coisa interessante, pegando o gancho aí do que o Marcelo falou, a gente é assim, né? A gente tende a fazer brincadeira com quem ronca. Às vezes a gente relaciona ronco com dormir bem. Fala, pô, o cara dormiu tão bem que roncou. É verdade. Mas vocês vão ver, à medida que a gente for desenvolvendo a live, que o ronco pode ser uma coisa extremamente séria, inclusive com risco de doenças gravíssimas e até de morte súbita, conforme nós vamos falar daqui a pouco. Então, esse nosso conceito de que ronco é uma coisa que não deve ser tratada, não deve receber atenção, é besteira. Eu já estou até imaginando que falaram da camisa de baixo aí, ó. Aqui, ó, a Patrícia falando aqui, ó, isso, a Patrícia lá de Najá mesmo, eu tava tentando ver, ela falou assim, a conterrânea que te encontra no shopping, que tava assim, borradinho o seu nome, Patrícia, legal, é por isso que eu não vi, mas eu imaginei que fosse você. Obrigada, viu, por estar assistindo. O Marcelo pediu para falar da camisa. Ó, essa camisa de baixo aqui, ó, ela é extremamente importante, essa é a camisa da Barra. A Barra era um time de base, formadora de jogador. Ali na década de 80 era a melhor do Brasil. Nós tínhamos um time extremamente forte que ganhava tudo, não perdia um jogo, acho que em 3 anos, né, Marcelo? Nós perdemos uma partida. Era um time assim absurdamente forte. Dali saíram grandes jogadores para grandes equipes do futebol brasileiro e da Europa. Então foi lá que eu comecei. Eu e o Marcelo jogamos lá por alguns anos. Então é verdade, Marcelo. Essa camisa é muito importante. Da Barra. É o começo de tudo. O começo de tudo. Que legal, né? Ó, meu amor, por aqui a Juliane Lobo. Juliane, dando boa querida, noite pra abraço, gente. A Toscana também pedindo desculpas porque se perdeu no horário. Imagina, Toscana. O importante é que você chegou, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Rosimeire Mendonça também por aqui assistindo a live. Que bom. A Rosilene dos Reis está assistindo. A Rosilene é uma paciente muito querida também. Então, gente, é isso, né? Márcia Paile também. Oi, Márcia. Pra gente. Que legal, que legal. Então, vamos lá. Então, existe a classificação etiológica dos roncos, que é algo importante. Então, tem aquele ronco primário, que é aquele bonzinho que eu falei para vocês, né? Um ronco baixinho, o indivíduo vira de lado, ele para de roncar, né? No dia seguinte ele acorda, ele está muito bem, ele não está cansado, ele não tem aquela dor de cabeça matinal. Então esse é um ronco primário e que geralmente é um ronco que não tem lá grandes problemas. Agora, existe o ronco secundário, né, que pode ser um ronco mais perigoso. Então, existem aqueles problemas otorrinolaringológicos, que eu já falei para vocês, né, o refluxo gastroesofágico, que pode ser um problema para o ronco, mas tem o problema maior, que é a chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono. O motivo da nossa live é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Porque se alguém de vocês descobrir que tem isso, fizer o diagnóstico e tratar, nossa live já valeu a pena. Ou alguém que vocês conheçam. Porque a síndrome da apneia do sono é algo perigoso. E como é que ela é caracterizada?
Então, geralmente é um indivíduo acima do peso, na grande maioria das vezes é obeso, e aí geralmente já tem a hipertensão, tem aumento de resistência à insulina, como um pré-diabetes ou já um diabetes tipo 2, e ele ronca muito à noite. O ronco é alto e ele faz pausas respiratórias. Ele está roncando, aquele ronco alto, de repente ele para de respirar. Essa pausa respiratória, ela dura mais que 10 segundos, às vezes pode chegar a 20 segundos. Aí o indivíduo tem um micro despertar e volta a dormir e a roncar. Nesse micro despertar, às vezes ele acorda, às vezes às vezes ele lembra que teve um micro despertar, mas na maioria das vezes isso não acontece. Ele tem um micro despertar e ele já volta para o sono. Mas fica um sono fragmentado, fica um sono interrompido. Então, o que acontece? No dia seguinte, a Sônia está fazendo uma pergunta, não sei se você anotou, da Sônia Frederico, que é uma pergunta muito boa, depois nós vamos responder. Aí, no dia seguinte, a pessoa acorda cansada, acorda com dor de cabeça, acorda irritada. Aí, ao longo do dia, essa pessoa não consegue se concentrar, essa pessoa não consegue ter memória adequada, ela vai perdendo capacidade de produção no trabalho, vai tendo dificuldade nos relacionamentos. Por quê? Uma noite mal dormida, como nós já vimos nas lives anteriores, ela é terrível. Ela estraga o dia completamente. Então, quando o indivíduo tem essas características, é necessário procurar um médico, é necessário investigar qual a gravidade dessa patologia, né? Então, como é feito o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono? Primeiro, pela observação, né? Então, quem está do lado, o companheiro ou a companheira de leito, vai notar que tem muito ronco. Como não consegue dormir, o companheiro ou a companheira não consegue dormir, vai ficar observando aquele ronco. E vai notar que às vezes existem as pausas respiratórias. Isso já é suficiente para ficar preocupado e fazer uma investigação. Tá? E no dia seguinte a pessoa vai se sentir mal pela falta de sono ou pela falta de um sono adequado. Às vezes esses micro despertares, eles são tão sutis que a pessoa nem nota, ela nem toma consciência que acordou. Então ela pensa, puxa, eu dormi a noite inteira e acordo cansado, com sono, por que será? Né? Então, precisa da investigação. E aí o exame complementar é a polissonografia. A polissonografia, estou vendo que já tem também perguntas aqui. No Insta? Tá, depois nós vamos falar disso também, Jane. É a Jane que está perguntando, né, sobre os dentes e uma oclusão difícil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas então, aí o indivíduo vai fazer a polissonografia, necessariamente, independente de onde for, qual médico for, né, qual especialista for, depois a gente vai falar quais são, porque tem até uma pergunta em relação a isso, vai ser pedida a polissonografia. A polissonografia é um exame em que a pessoa tem que passar a noite num laboratório de sono. Então, nesse laboratório, o indivíduo vai ser equipado com alguns apetrechos, como eletrodos no couro cabeludo, um oxímetro, um instrumento para ver movimento e tônus muscular. Então, são ali vários apetrechos do aparelho de polissonografia que vão, então, monitorar. Vai ter um oxímetro, e aí o indivíduo passa a noite ali, dorme. E aí essa polissonografia, ela define para a gente, né, em relação à apneia obstrutiva do sono, primeiro ela vai mostrar para a gente se realmente existe uma apneia obstrutiva do sono. E se existe, qual o tamanho da intensidade. Né? Então, pela polissonografia, a gente classifica a apneia obstrutiva do sono em leve, que é aquela que tem de 5 a 15 crises de apneia, de parada na respiração por hora. A moderada tem 16 a 30 pausas respiratórias por hora. E tem a grave, que tem mais que 30 pausas respiratórias por hora. Vejam só, é
É uma pausa a cada 2 minutos, uma pausa respiratória a cada 2 minutos. Então aí a gente estaria diante de uma apneia obstrutiva do sono grave. Qual o problema no organismo da apneia obstrutiva do sono? Bom, o grande problema é que quando o indivíduo faz essa pausa respiratória, ele reduz a oxigenação do sangue. Então vai chegar um sangue de má qualidade, um sangue pouco oxigenado para o coração, para o cérebro. Então, isso predispõe o indivíduo a ter um monte de problema, como por exemplo a arritmia cardíaca. Então daí que vem o risco, né? Até de morte súbita, uma arritmia cardíaca significativa pode levar à morte súbita. Aumenta a chance de fazer infarto agudo do miocárdio, aumenta a chance de fazer acidente vascular cerebral isquêmico. Então vocês vejam que pode ser algo muito perigoso. Aí o diagnóstico é fundamental, porque tem tratamento. Tá certo? E nós vamos falar daqui a pouco do tratamento. Então, o objetivo principal da live de hoje é colocar essa possibilidade para quem ronca, que é a apneia obstrutiva do sono. Tá certo? Espero que tenha ficado bem clara essa parte, né? E geralmente o indivíduo que tem a apneia do sono, então ele tem esses fatores que eu falei: excesso de peso, é hipertenso, pode ser diabético, tem problemas de colesterol. Então é um perfil geral de quem tem apneia obstrutiva do sono, tá certo? Nem sempre é assim. Às vezes o indivíduo tem uma apneia obstrutiva do sono sem ser obeso, sem ter dislipidemia, sem ter diabetes. Então, ronca bastante, faz pausa respiratória, tem sonolência diurna excessiva, precisa investigar. Precisa procurar o especialista para definir o diagnóstico e o tratamento, tá? Bom, aí eu vou falar agora um pouquinho do tratamento, meu amor, mas tem algum boa noite, alguma tem coisa? Tem bastante perguntas, tem? Viu, meu amor? Você está anotando tudo aí? Tô anotando então, tudo, e o pessoal também está contando muito, né, as experiências que tem, né, principalmente as esposas contando as experiências que tem ao lado do marido. Aí então a gente pode aguardar nesse momento. Então tá, eu vou fazer assim, ó, falta pouquinho para eu terminar, eu vou falar de tratamento aqui, e depois de medidas gerais contra o ronco, e depois a gente fica só para as perguntas, né? Melhor assim. Ó, vou mostrar de novo para vocês nossa canequinha, olha que bonitinha. Adivinha quem criou a canequinha? Eu que fiz, hein? Foi ela. Com todo carinho. Olha só que bonitinho, né? Ficou uma graça. Muito legal. É isso aí. Então tá, gente. Então, como é que a gente faz? E quando a gente mostra isso aqui, eu não posso esquecer de falar, eu esqueci de falar no início, a gente precisa agradecer o laboratório Apsen, tá? Que é um laboratório brilhante que está apoiando o nosso projeto SEDE. Tá? Então, muito grato à Apsen, aos diretores que estão nos apoiando, tá bom? Eu não conheço, né, a turma da Apsen, mas fica aqui também, né, a minha gratidão aí por vocês estarem apoiando esse projeto. Eu sei que vocês não estariam apoiando se não fosse realmente um bom projeto, né? Então, muito, muito grata aí pela nossa troca de experiência. Legal, isso é muito legal. Bom, então, como é que a gente trata o ronco? Bom, então vai depender da causa. Como eu falei para vocês, né, existem diferentes causas para a apneia, para o ronco, né? Então vai depender. Então, por exemplo, se o indivíduo tem lá rinite, né, tem uma rinocinusite, tem que tratar isso. O otorrino vai tratar isso com medidas gerais, com remédio, né? Às vezes o indivíduo tem a hipertrofia da amígdala ou da adenoide que está atrapalhando o sono, que está produzindo ronco. Às vezes o tratamento é cirúrgico, né? Às vezes o indivíduo tem uma diminuição de passagem por alteração anatômica da faringe. Tem uma cirurgia que os otorrinos fazem, às vezes, que é a úvulo-palato-faringoplastia, nome complexo, né? Mas é uma cirurgia, assim, para casos mais extremos, né? Porque é uma cirurgia mais invasiva, mais difícil. Às vezes vai tirar um pólipo, enfim. Então, o otorrino, ele é importante na investigação e, às vezes, no tratamento do ronco, né? Em algumas situações, então,
para quem perguntou para a gente aqui no Insta, né, falando sobre os dentes, né, que o dente tá todo amolado. Então, é o seguinte, os dentistas, eles utilizam o aparelho para melhorar, né? Então, às vezes, quando tem má oclusão, e você pode anteriorizar um pouquinho a mandíbula, ou retrair a língua e melhorar a passagem de ar, então tem aparelho para isso. Então, tem aparelho para fazer uma retração, quer dizer, um avanço da mandíbula ou uma retração de língua. Então, quando você tem essa mordedura excessiva, pode estar relacionado, sim, ao ronco. E aí precisa... Tem alguém falando sobre a questão de bruxismo aqui também, né? Sim. O bruxismo, ele não necessariamente ele vai estar relacionado ao ronco, né? O bruxismo é uma patologia do sono. É uma patologia do sono e ela é caracterizada pelo ranger dos dentes durante o sono. Isso pode trazer problemas de oclusão dentária, de articulação temporomandibular. Então, na polissonografia, é possível identificar o bruxismo, tá? E tem um tratamento mais específico. Então, além desses aparelhos orais que o dentista vai utilizar, aí a gente vai para o principal método de tratamento para a apneia obstrutiva do sono, que é o CPAP. É de longe o mais eficaz, né? O CPAP, então, é uma pressão positiva contínua das vias aéreas enquanto dorme. Então, é um aparelho que fica no nariz, né? Ao lado fica ali um cilindro de ar comprimido que vai manter uma pressão positiva a noite toda. Pode ser pegar só o nariz, às vezes tem uns que pegam o nariz e a boca, e mantém a pressão positiva, impedindo que haja o colapso da faringe e da língua, impedindo a passagem do ar. Os resultados são muito bons. Eu tenho vários pacientes que utilizam e com um resultado fantástico, às vezes com uma mudança da vida de forma radical. Eu sempre conto que eu tenho um paciente, ele é psiquiatra, e ele tinha uma apneia obstrutiva do sono de muitos anos. E ele colocou o aparelho, aí passando um mês ele retornou na consulta e falou: pô, Milton, todo mundo deveria usar um CPAP, porque ele melhorou tanto que ele achou aquilo impressionante. E realmente, porque quem tem a apneia obstrutiva do sono tem um dia ruim todos os dias, né? Então, o CPAP, ele é ainda o tratamento mais efetivo para a apneia obstrutiva do sono. Algumas pessoas não se adaptam, apesar de que nunca é fácil se adaptar no início. Geralmente as pessoas precisam de tempo para se adaptar, precisam ser insistentes. Mas o CPAP, então, é o aparelho de eleição para tratar a apneia obstrutiva do sono. E aí nós temos as recomendações para reduzir o risco do ronco, né? E quais são essas? Então, essa é a última parte da live, que é uma coisa importante também. Primeiro, manter o peso em níveis adequados. Então, à medida que o indivíduo começa a ganhar peso, aumentar o diâmetro de abdômen, ele vai aumentando também a gordura na base da língua. Então, vai aumentando a chance de roncar. E esse ronco, às vezes, vai atrapalhar a estrutura do sono e vai transformar o dia dele num dia ruim, tá? 2, não fume. Quem fuma, é lógico que o cigarro tem 1001 maneiras de destruir o organismo, mas o indivíduo que fuma, ele atrapalha demais a mucosa respiratória. Então ele mantém aquilo sempre inflamado, e essa inflamação, ela vai diminuir o espaço por onde o ar vai passar. Então a oxigenação sanguínea durante o sono não vai ser adequada. Bom, vamos ver o que mais. Praticar exercício físico é fundamental, né? Isso melhora tudo, né? Então, a atividade física ela é importante também no combate ao ronco, até porque vai ao encontro dessa necessidade da perda de peso, né? Evitar ingerir álcool antes de dormir. O álcool à noite ele é terrível. Nas lives anteriores a gente falou sobre isso, né? Que o álcool ele aprofunda o sono na primeira metade da noite e depois ele interfere completamente com a arquitetura do sono na segunda metade. Então o indivíduo geralmente não tem um sono reparador, ele acorda cansado,
Ele acorda dolorido, ele acorda indisposto. E nessa primeira metade, em que o sono fica mais aprofundado, é quando vai haver um maior relaxamento da musculatura faríngea. E, consequentemente, é o momento em que vai roncar mais, né? Vai dificultar a oxigenação cerebral. Então, ingerir álcool antes de dormir não é legal. Bom, o jantar, então, ele deverá ser com alimentos bem leves, né, de fácil digestão, e lembrar desse intervalo de pelo menos 3 horas entre o término do jantar e ir dormir, tá? Esse espaço é importante para que tenha havido realmente uma digestão, para que seu estômago esteja vazio, principalmente para os pacientes que têm um refluxo gastroesofágico, né? Se ele tiver refluxo gastroesofágico e comer próximo da hora de dormir, vai ficar muito mais fácil, por aumento da pressão dentro do estômago, desse alimento voltar para o esôfago e produzir tosse, produzir os roncos. Tentar sempre dormir de lado e não com a barriga para cima. Tem até uns dispositivos que o pessoal que trata de distúrbio de sono às vezes usa, que é costurar ali um bolsinho nas costas do pijama e colocar uma bolinha de tênis ali dentro. Então o indivíduo, quando ele vai virar de costas para ficar em decúbito dorsal, barriga para cima, a bolinha incomoda, ele volta para o decúbito lateral. Ele volta a dormir de lado. Então isso é uma maneira de evitar que o indivíduo durma de barriga para cima, porque ele vai roncar, tá? E por último eu coloquei aqui que é importante a gente lembrar disso que eu já comentei, que é o seguinte: roncar não é sinal de bom sono, né? Não é sinal de sono profundo. E a gente precisa se preocupar se é um ronco alto, se faz pausa respiratória, se tem sonolência durante o dia, necessariamente precisa procurar um médico, né? Aí a Sônia perguntou: que médico procurar? Então eu já vou responder a primeira pergunta. O ronco é um distúrbio de sono. Então existem três especialidades médicas que cuidam bem dessa parte. Então, o neurologista, o otorrinolaringologista e o pneumologista. Vocês vão ver grandes especialistas em distúrbio de sono que estão em uma dessas 3 especialidades. E às vezes o dentista, né? Existem dentistas muito competentes que trabalham nessa área, né? de dispositivos orais para que haja uma melhora do fluxo de ar durante o sono. Tá certo? Então, eu acho que é isso aí, gente. O principal é vocês lembrarem desse detalhe. Ronca alto, faz pausa respiratória, tem sonolência durante o dia, tem que investigar, porque pode ser a apneia obstrutiva do sono, e a apneia obstrutiva do sono grave, ela está associada a maior chance de infarto, de derrame, de arritmia cardíaca e até de morte súbita. Meu amor, agora vamos lá. Os comentários, as perguntas. Outras pessoas só um pouquinho, o doutor Gilberto Ota entrou, que honra. Neuroradiologista de primeiro mundo, fantástico. Boa noite. Olha, a Isadora, doutora Isadora, filho do doutor Silvino também assistindo. Que abraço, bacana. Que legal. Ó, além da Sônia, outras pessoas também estavam querendo saber, né? Que tipo de especialista procurar para tratar sobre o ronco. Então, fica aí a resposta, legal, né? Legal. Só um pouquinho, ó, pessoal do Insta. Então, a gente está começando agora no Insta, né? Aqui no Face a gente vai trabalhando com 50 pessoas assistindo. No Insta tem 3, 4, 5, tá? Então é bem pouquinho aí por enquanto, mas nós não vamos desistir do Insta não, tá? A gente vai continuar transmitindo tudo pelo Insta, apesar de que o volume maior tá no Face. Meu amor, pode seguir. Então vamos lá, ó, a Maria Zalete, ela pergunta se a pessoa que ronca alto, além das vias respiratórias, pode ter algum dano cerebral. Então, se for a apneia obstrutiva do sono, ronco alto e faz aquelas pausas respiratórias, isso reduz a oxigenação do sangue. Aí pode fazer sim, trazer danos ao coração e ao cérebro. Uhum. E ela também pergunta se com a idade avançando, o ronco ele pode piorar.
conforme a idade. Isso. Gente, ó, tocou de novo o telefone no Insta. Desapareceu o som ou ainda tem o som? Vamos ver se alguém vai A gente responder. precisa aprender a bloquear as ligações, porque né? ficam ligando. A Mariane está dizendo que tem a apneia do sono. Mariane, você está me ouvindo? Aí pelo Insta? Porque Mas quando o pessoal toca, avisa. Vocês Né? falam, Certeza, tá sem som. Você tá vendo? É só alguém ligar pra gente. Tem que dar um jeito de bloquear, né? Então aqui a gente tem que encerrar. E aí aqui. Ao vivo. Ao vivo. E a gente começa tudo de novo. Aí, estamos ao vivo de novo aqui no E o pior é que Insta, são aquelas né? ligações de aquelas de chatas, presídio, de... sabe? Então é isso. Então tá, com a idade o ronco piora? Quem foi que perguntou? Foi A Maria Zanetti também. A nossa sócia. Então, piora sim. Excelente colocação. Com o passar dos anos, por isso que o ronco, como eu falei lá no início, ele é mais frequente a partir dos 50 anos. Com a idade, a gente vai perdendo a força, o tônus da musculatura faríngea. Então, os anos vão passando, a chance da gente roncar é maior. E também porque os anos vão passando, a chance de aparecer patologias que interfiram na respiração também é maior. Os anos vão passando, vai ficando mais fácil de ganhar peso e mais difícil de perder. Isso predispõe à apneia obstrutiva do sono. Então, realmente, com os anos passando, a tendência é a gente ter uma chance maior de roncar. Muito bem, vamos ver aqui quem mais. Ó, a Jaqueline Negrete, agora que a gente aprendeu a falar direitinho, ela pergunta se existe algum método prático que auxilia na diminuição do ronco primário, além de virar do lado. E como se descobre se o ronco não é primário? Jaqueline, então, primeiro eu vou responder lá pelo início, né? Então, tem métodos, inclusive o otorrinolaringologista, o fonoaudiologista, ele pode propor alguns exercícios interessantes para diminuir a chance de ronco, né? São exercícios simples, de melhorar a força na língua. Eu até estava fazendo ali para a Érica ontem à noite os exercícios, ela ficou rindo, ela falou que se eu fizesse aquilo aqui na frente de vocês, ela ia sair correndo. Mas o fonoaudiólogo, geralmente, ele tem orientações para a gente melhorar o padrão respiratório durante o sono, que são medidas simples, são exercícios muito simples, sabe? Então, essa pergunta é muito boa. E a outra pergunta, como saber se é ronco primário ou não? Então, o ronco primário é aquele que é baixo, que o indivíduo vira de lado e já para de roncar, e que no dia seguinte ele se sente bem, ele acorda bem, ele acorda disposto, ou seja, ele teve um sono reparador. Porque se ele tiver um ronco que seja de causa mais séria, então ele vai roncar muito alto, ele pode fazer as pausas respiratórias, mas principalmente no dia seguinte ele vai se sentir cansado, ele vai notar que aquele sono não foi reparador, tá certo? Muito bem. Ângela Vicentinha agora. Ela está dizendo que o esposo foi ao médico, vai ter que fazer uma cirurgia. O médico disse que não é pelo barulho, né? E sim porque ele para de respirar. Perfeito. E ela chega a relatar que chega alguns momentos que ela até acorda o marido, porque ele para de respirar. Ela pergunta se pode fazer isso, se é correto. Ela disse que ele também fez o exame de polissonografia. Tá vendo? É um caso em que certamente a cirurgia vai trazer um benefício muito grande. Né? Porque essa apneia que você está descrevendo é uma apneia obstrutiva do sono grave, né? E aí o otorrino ele vai melhorar, não sei o que ele vai fazer, se vai tirar, se vai corrigir alguma alteração, né, de via respiratória superior, ou se vai fazer a óvulo-palatoplastia, mas de qualquer forma é indicado um tratamento, né? E provavelmente ele vai ter um benefício muito grande, porque enquanto ele tiver essas apneias do sono que chegam a te assustar o suficiente para você acordá-lo,
ele está correndo riscos. Então, fizeram muito bem em investigar e agora em operar para corrigir esse distúrbio. Ó, e a Isa, né, lá de Isa, Curitiba, querida, participando, ela disse que já fez o exame de polissonografia. E por estar num local diferente, ela pergunta assim se a sondagem pode sofrer interferência. Inclusive, ela já ouviu dizer que alguns laboratórios já estão indo até a casa dos pacientes para fazer esse exame. Ela pergunta se você sabe alguma coisa a respeito disso. Não, eu até conversei com a Érica sobre isso hoje, que há alguns anos atrás, quando eu terminei o meu curso de neurologia, eu saí do país para fazer um distúrbio de sono. Então, eu fui para os Estados Unidos, porque aqui a gente tinha muito pouco, eram poucos os centros para distúrbio de sono. E então, eu fiquei um tempo, e aí quando eu voltei para o Brasil, a gente fez um grupo aqui, nós até compramos uns aparelhos de polissonografia, mas com o tempo eles foram ficando meio obsoletos, porque hoje tem aparelhos que a gente pode instalar na casa do paciente. O paciente dorme em casa, são aparelhos pequenos que você pode transportar e o indivíduo dorme ali no conforto da sua própria cama. Então a polissonografia eu acho que é um exame fadado a desaparecer num futuro não muito distante. Eu acho que vai ser realmente esses aparelhos pequenos que a gente instala em casa, né? Vai ser tipo um holter de pressão ou de ritmo cardíaco, né? Hoje em dia você quer saber como é a sua pressão em 24 horas, o que você faz? Você põe um aparelhinho lá, o cardiologista instala, é um holter que fica medindo de tempos em tempos a sua pressão. Aí você vai no cardiologista, depois ele tem lá o relatório da sua pressão nas 24 horas. Para o distúrbio de sono vai ser assim também, né? Já é assim, mas a gente usa ainda muito a polissonografia. Mas eu acho que no futuro realmente vai ser só aparelho usado em casa mesmo, na casa do paciente. Ó, o Valnei, que é o esposo da Claudete Sargentinha, minha querida diretora, também está assistindo aqui com a gente. Um abraço para ele. E ele está dizendo que tem um amigo que resolveu o problema do ronco. Isso, exatamente. É isso mesmo, Valnei. É esse aparelho que eu estou falando. É o aparelho que você coloca no nariz, ou nariz e boca, acoplado a um cilindro de ar comprimido, e esse aparelho ele mantém uma pressão positiva o tempo todo nas vias aéreas e não deixa com que a via aérea colapse. Então, realmente resolve. Esse é o aparelho que o meu paciente, que é um psiquiatra, usou e falou que ele achava que todo mundo deveria usar, porque realmente resolve o problema na maioria dos casos. E a Ângela Vicentinho está perguntando isso. Doutor, meu esposo pediu para perguntar se esse aparelho, no caso dele, ajudaria, que então, ele vai fazer a cirurgia e tal. Mas aí depende, porque se ele tiver uma alteração muito importante nas vias aéreas, né, o otorrino identificou lá uma alteração importantíssima que está dificultando a passagem de ar. Então aí o mais correto realmente seria a cirurgia. Claro que eu não conheço o caso, tá? Mas certamente um otorrino bem treinado, ele vai saber se vale a pena o CPAP ou se é melhor já evoluir para a cirurgia, já fazer a cirurgia e eliminar o problema de vez, né? E a Rosilene Borges aqui tá participando, né? E ela fala que a pior parte do diagnóstico, né, é o valor do CPAP. Ela até fala que aparelhinho caro. Isso mesmo. Mas, Rose, mas está barateando, viu? No início, quando eu comecei a trabalhar com sono, nossa, CPAP era só para quem tinha uma condição financeira fantástica. E então a gente sempre investia muito em fazer o paciente perder peso, tratava aquelas comorbidades ali para tentar melhorar a apneia obstrutiva do sono. Mas hoje não, hoje tem muitas opções de aparelho, né? A gente pode comprar até pela internet. Tem uma loja interessante ali em Londrina que eles locam o aparelho ou emprestam para o paciente se adaptar para depois vender, porque às vezes o paciente compra e não se adapta, ele perde o aparelho. Então tem hoje já empresas que alugam ou até emprestam por um tempo para ver se você vai se adaptar. E algumas pessoas dividindo experiências. Ivan tá por aqui!
Direto dos Estados Que Unidos. bom. Abraço. Ivan, a gente tava assim, bem esperançoso, sabe? De que você, de repente, ia fazer uma visita pra gente aqui em Arapongas, mas foi A VaptVupt. gente viu que você chegou e acho que ficou um dia, 2 só, né? E Isso, já teve voltou que para os voltar. Estados Unidos. Mas a próxima vez, por favor, coloque aí Arapongas na sua agenda, tá? Vai Isso ser um aí. prazer enorme receber você aqui em casa. De verdade. Vamos lá então, ó. Daniele Barzon, dividindo aqui com a gente, dizendo que o marido ronca, porém ele acorda bem, ele não bebe, não está acima do peso, mas ele tem bruxismo, né? De repente, Então, ela quer saber se tem relação. se tem bruxismo, já teria indicação de fazer a polissonografia. Porque a polissonografia ela vai identificar a intensidade desse bruxismo, né? E aí ele pode se beneficiar, às vezes, com um aparelho para dormir, né? Um aparelho intraoral para dormir. Então, vale a pena, nesse caso, valeria a pena fazer, sim, a polissonografia. Eu acho que o Caliston Borrasca está assistindo. O Caliston é um profissional maravilhoso, cara de ponta, dentista maravilhoso aqui de Arapongas. Abraço, Caliston. Que bom. Ó, e a Inês, agora aqueles comentários, né? Sim. A Inês Nunes, ela disse que o marido ronca. Mas o marido diz que quem ronca é ela. Então, tá tudo certo, né? Os dois roncam, aí é difícil, hein? Aí é A complicado. Juliane também, ela contou aqui que diz que o marido ronca é insuportável. Ela já entrou num combinado com ele. Falou, você espera eu dormir pra você dormir, né? Então, Porque mas senão ela não consegue. Isso às vezes é um problema, né? Tem gente assistindo aí, né? Tem uma amiga nossa assistindo que ela não consegue dormir há muito tempo, porque o marido ronca demais. Aí eles já fizeram um acordo, né? Dormiram em quartos separados, mas mesmo assim ela ainda sofre bastante. E o interessante é que ela é minha paciente e ele não. Então ele meio que não admite que o ronco pode ser patológico, né? E ela nunca conseguiu convencê-lo de que deveria fazer uma investigação. Mas às vezes isso vira um problema seríssimo de relacionamento, né? Pois é. A Helena Grisio também está contando aqui, dividindo com a gente uma situação que aconteceu com ela, né? Que está dizendo que o marido ronca bastante também e que teve uma ocasião que ele teve uma parada e ela diz assim que é aproximadamente 1 minuto, alguma coisa desse tipo e ela até disse, né, que o médico na época falou, olha que ele só não teve uma situação ruim disso, porque ela estava acordada, chacoalhou o marido e insistiu para acordar. Que coisa né? perigosa, né? Então vocês vejam que ronco e essa pausa respiratória pode ser um problema muito sério. E a Branca pergunta, tem como a pessoa acordar com o próprio ronco? Tem, então, quem tem a apneia obstrutiva do sono, com muita frequência acorda com o próprio ronco. É um barulho tão grande que o indivíduo tem o despertar. E às vezes é um micro despertar, ele já volta a dormir. Às vezes não, ele tem um despertar e ele fica meio assustado, às vezes ele nem sabe por que acordou. Mas é possível sim acordar com o próprio ronco. Olha, e falando ainda do CPAP, né? A Rose tá aqui conversando com a gente. Ela disse assim, que conversando com um colega de profissão, ele disse, né, pra ela que tem CPAPs mais silenciosos. É isso mesmo? Mas tem sim, Rose. Na verdade tá evoluindo, né? Tá evoluindo. No início, eu me lembro que em 97, 98, os aparelhos que a gente tinha, eles eram muito barulhentos, era muito difícil. Eles eram grandes demais, era ruim. E eles vêm melhorando, vêm evoluindo. Então, certamente, hoje já deve ter aparelho que faz pouquíssimo barulho. Quanto mais sofisticado, mais caro é. Né? Mas, certamente, isso vai melhorando e... né, daqui a alguns anos, e certamente vai ser muito melhor do que agora. Mas dá para usar. Quem tem apneia obstrutiva do sono acaba se adaptando. E se adapta mesmo com barulho, às vezes. Por quê? Porque ele começa a dormir melhor. Então o indivíduo começa a se sentir melhor durante o dia e, consequentemente, ele vai ter toda a paciência do mundo para se adaptar ao CPAP, mesmo que cause incômodo. Não é só o barulho. Algumas pessoas têm uma sensação de que vão sufocar, né? Uma ansiedade, uma angústia, e tem uma dificuldade enorme para ficar com o aparelho. Então, mas geralmente com paciência vai se adaptando.
Ó, e o Marcelo Gino tá dizendo assim: doutor, num diálogo entre o padre Fábio de Mello com o professor Leandro Carnal, surgiu o livro Crer, Não Crer. Uma sugestão: transforme as narrativas e as histórias das lives do Projeto Sede num livro. Material não falta. Legal, É verdade, ideia, né? ideia é legal, né? É possível, é legal, boa ideia, vou pensar nisso. Aliás, logo nós vamos ter um livro lançado que vai ser realmente um livro muito bom, um livro sobre proteção cerebral. Ele ainda não tem título, mas eu estou trabalhando firme nele e é assim, é um livro de ouro que vai fazer você entender por que o seu cérebro fica doente e principalmente vai fazer você entender o que é necessário mudar na sua vida para que seu cérebro fique saudável, para que você tenha uma expectativa de vida maior e para que você tenha vitalidade, muita vitalidade, né? É um livro que vai acompanhando o projeto Sede, né? Logo ele vai estar pronto para ser publicado. E a Jaqueline, né, quando você estava respondendo sobre a questão, né, de que conforme a idade avançando, o ronco pode sim, né, ficar cada vez pior, ela fala: poxa vida, envelhecer é complicado, tudo se agrava, poderíamos ser igual vinho. Quanto mais tempo, né, tivéssemos, melhor. Jaqueline, mas quem sabe, né? Eu tenho boas expectativas em relação a isso, né? A medicina ela está avançando de uma forma muito rápida, intensa, e tem muitas coisas que já são realidades que as pessoas nem têm ideia em termos de tratamento, né? De nanotecnologia, de terapia genética. Então o que eu peço, inclusive para minha família, eu estou sempre insistindo nisso, é que a gente se cuide com um bom sono, com a dieta adequada, com exercício físico, administrar estresse, para que a gente mantenha uma saúde boa por cerca aí de mais 2 décadas no máximo. Depois disso, tudo vai mudar. Tudo vai ser muito maravilhoso, a terapêutica vai mudar radicalmente, a expectativa de vida vai dar um salto absurdo, com melhora enorme da qualidade de vida. Então, essa é uma das nossas funções, né? É tentar fazer com que vocês se mantenham saudáveis para esperar esse grande avanço da medicina que vai chegar daqui a pouquinho, né? A gente está só na parte do sono, vai ser muito legal quando a gente chegar na parte da dieta. Né? A gente está fazendo um estudo, a gente está, coisas, né, inclusive a gente vai ter apoio de uma psiquiatra americana que faz psiquiatria nutricional. Eu quero passar para vocês coisas fantásticas assim, que vão manter vocês saudáveis. Esse é o nosso objetivo. Isso é o que eu e a Érica fazemos. A nossa vida ela está muito boa. Ela está muito boa em relação à saúde, em relação ao nosso humor. Está tudo muito bom. Mas isso não vem do dia para a noite. E não vem com uma única atitude. Tem que ser verdade, construída em vários aspectos. Precisa de mudança de hábito de vida. E são várias mudanças que a gente precisa. E a gente entra nessa briga, vai fazendo direitinho. Daí a pouco você fala, pô, tô ótimo. Né? Não estou mais tomando remédio para depressão, né, meu amor? Exato. Não preciso mais de antidepressivo. Por quê? Porque comeu kefir? Não é só isso. Porque faz atividade física? Não é só isso. Porque medita? Não é só isso. Gente, é um espectro amplo e são várias coisas que você precisa mudar. E nesse projeto Sede, a gente vai colocar tudo. Quem quiser seguir vai ter os benefícios. Né? Quem seguir parcialmente vai ter algum benefício. Quem não seguir nada não vai ter benefício algum. Então, a vida ela pode melhorar, ela pode ficar legal, ela pode ficar leve, a gente pode ficar, animado, produtivo, adorando a vida. Mas ninguém vai ficar desse jeito se tiver uma inflamação crônica subclínica, se tiver uma barriguinha, se for sedentário, se comer doce em excesso, se não cuida da qualidade do sono, não tem jeito, aí a vida não fica legal, a vida fica pesada. Então o nosso objetivo aqui é esse, é ir passando para vocês esses detalhes, coisas que nós fazemos,
baseado na ciência, sempre baseado na ciência. A gente não inventa nada aqui para vocês. Tudo é baseado em estudos científicos sérios. E esse é o nosso objetivo, passar isso para vocês. Eu acho que é uma obrigação nossa passar isso para vocês. Eu passo isso para os meus pacientes no dia a dia, mas eu não consigo atender todo mundo que me procura. Então, mas eu consigo passar esse recado que ele é ilimitado, né? Todos que quiserem vão poder ouvir e seguir, tá certo? É isso aí. Meu amor, ó, nós temos aqui mais algumas colocações, ó, e a Ione Guidini mesmo falando que o ronco é terrível, né, e que isso a incomoda muito porque ela tem insônia. E aqui, para resumir a live, né, a Mariana Borges está dizendo como eu trato o ronco. Então, Mariana... Mariana, assisti a live lá desde Mariana, o começo. você vai ter que assistir desde o início, porque vai depender da causa. Ela fez essa pergunta também. Ah, tá. O Mariana é muito querida. Mariana é a nossa professora de karatê. De karatê. Fantástica ela. Não nossa, particularmente, Sim, mas é uma professora de karatê maravilhosa, uma menina de ouro. É a professora de karatê da live. E minha paciente. A próxima vez que você for ao consultório, vamos conversar sobre o seu ronco, né? Meu amor, mas deixa eu só contar uma história aqui, né? Porque as pessoas assistem a live, muita gente assiste depois, porque não consegue assistir ao vivo. Inclusive, né, quem quiser assistir depois, você preparou hoje um resumo da live, né? Com as informações mais compactadas, né? Mais objetivas. Mas eu tenho uma amiga, né, lá no colégio Nadir, onde eu trabalho, e ela chegou em mim desesperada, chegou toda timidazinha, perguntando, falou, olha, eu tenho insônia, eu não consigo dormir, o que eu faço, né? E eu ali, né, falou, olha, eu só falo boa noite na live, né? Claro que é meu marido aí, que é o especialista, mas via meu marido eu vou te aconselhar, né? Mas o engraçado é que tudo que eu ia falar pra ela sobre higiene, ela já falava, né? Porque na frente, porque ela já tinha assistido, né? Uhum. Aí ela perguntou pra mim, você acha que eu tenho que tomar alguma coisa? Não, tenta ali, faça a higiene do sono, a higienização do sono, atividade física. E aí ela tava contando pra mim da dificuldade que ela tem de fazer atividade física, porque chega em casa sempre depois do trabalho, tá cansada, ainda tem as outras funções da casa, mas mesmo assim ela falou, não, vou pegar firme. Aí ela começou a fazer uma caminhadinha, né, no período da tarde, começou a correr uma quadra, no outro dia já correu 3, e aí ela chegou toda feliz pra mim, né, isso foi o final de semana, ela chegou toda feliz pra mim, falou, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, o que foi? Eu dormi! É isso, gente. Toda feliz, né? Esse negócio da higiene do sono parece uma coisa tão banal, né? Mas se você seguir aquilo ali, né? Só vocês assistirem de novo sobre insônia ali, a live anterior, poxa, se você seguir aquilo ali, você tem uma chance enorme de começar a dormir bem, né? Então, a higiene do sono parece ser banal, mas não é. Esse caso que a Érica está descrevendo é isso, é típico, é típico. A maior parte dos pacientes que me procuram com insônia, a maior parte não precisa de remédio. Só segue as medidas de higiene do sono. Muito legal. O Marcelo perguntou se tem essa caneca para vender. Marcelo, é o seguinte, ó, a gente não fez com esse objetivo, assim, a gente só fez 2 para nós, né? Mas assim, ó, tem muita gente pedindo, inclusive no consultório. Aí a gente tá vendo se consegue alguém que faça em números maiores, e aí a gente avisa para vocês. A gente consegue por um precinho baixo, tá? E aí a gente avisa para vocês. Porque ficou bonitinha, né, gente? Ficou bonitinha. Olha só que bonitinha. Olha, o pessoal aqui agradecendo, né, essas informações dadas aqui pela live. Gente, essa é a nossa grande intenção, né? Poder dividir conhecimentos isso aí. para ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida, né? Ter uma vida melhor. Sim, isso sim. aí A Ione escreveu, se toda a sabedoria do Dr. Milton não der certo, temos a simpatia para descontrair. É a minha parte, né? É verdade. Mas essas lives são muito gostosas por isso, né? É algo descontraído, né? É algo muito gostoso, muito bom. Eu acho que é isso. Passamos 10 minutinhos. Então, gente, na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre síndrome das pernas inquietas.
algo mais frequente do que vocês imaginam e algo que atrapalha muito o sono, tá? Então, na próxima segunda faremos uma live sobre síndrome das pernas inquietas. A Jaqueline diz que pode indicar pra gente aqui, ó, a pessoa que fez as canecas do projeto Amigos. Que legal, que legal. A gente quer saber. Curti essa dica, manda pra mim aí. Legal. Pra gente entrar em contato. Beleza. Ó, e a prima da Lila deu boa noite pra nós. Boa noite da Lila, então. Pessoal, Até agradecendo já segunda-feira. pela live. Branca, querida. Massumi, muito querida. Esse pessoal é muito querido. Adoro vocês, viu? Adoramos, né, meu amor? É verdade. É isso aí. Então tá bom, gente. Então vamos aí divulgando na medida do possível, falando para as pessoas sobre o projeto Sede, tá? Que é um projeto muito legal. Então divulguem porque a gente pode ajudar o máximo de pessoas possível. Ó, meu amor, quando a Ione Guidini aqui tá que leia mais, ó, e eu aqui me achando, a gente se achando. Quando ela falou simpatia, não tinha nada a ver comigo, não, tá? É simpatia mesmo. Simpatia pra simpatia, né? E eu aqui me achando, né, gente? Ó. Como é que é? O que ela escreveu? Em uma noite de lua nova, pegue água benta e deixe em cima do criado mudo. Depois coloque uma tesoura no chão aberta, em direção da pessoa que esteja roncando. Peça para que os anjos livrem essa pessoa deste incômodo e que tenha uma noite de paz. Se não funcionar, não use a tesoura. É melhor não. Muito legal. Mas eu acho assim que é um estímulo. Sim. Essa live é boa por causa disso, né? Legal, gente, legal. Então tá, pessoal. Então muito é isso, obrigado. gente. Ó, o Marcelo tá dizendo, e vamos roncar. Boa noite, é isso aí. Espero que todos durmam bem essa noite. Isso aí. E sem ronco, se possível. Até segunda, pessoal. Boa semana, gente. Tchau. Tchau.